Oi, boa tarde a todos. Eu sou Patrício, como a Sônia falou. Eu gostaria de começar agradecendo a Sônia pelo convite, pela confiança. Dizer que estou muito nervoso de falar depois dela, porque a Sônia fala super bem. Gostaria de agradecer ao grupo de coagulopatias, e as minhas colegas psicólogas da equipe de psicologia, pela paciência e pelo companheirismo. A nossa proposta hoje é falar o que um psicólogo pode fazer numa equipe multidisciplinar. Mas exatamente eu queria convidar vocês para uma conversa sobre um tema que, para mim, é bastante corriqueiro, é bastante comum, que é a interconsulta. E aí também fazer uma espécie de advertência que, assim, a, não tem muita preocupação conceitual, embora eu vá acabar apresentando alguns conceitos para vocês, mas a ideia é que a gente possa realmente conversar. Então, vamos seguir. Então, a proposta é que nos próximos minutos a gente possa seguir esse caminho aí, né? Falar um pouquinho sobre a equipe multidisciplinar, depois sobre a psicologia no contexto da saúde, falar do psicólogo numa equipe multidisciplinar, a interconsulta e, finalmente, poder apresentar como poder desenvolver a interconsulta numa equipe multi. Trago esse conceito da Veit, que diz que equipe multidisciplinar é um grupo de diferentes especialidades e formações que atuam em conjunto de forma multiprofissional, uma vez que cada um coloca a serviço do paciente os conhecimentos e as técnicas de sua área de competência. Lado a lado e em paralelo são desenvolvidas as ações médicas, psicológicas, de enfermagem e tantas outras que compõem, perdão, o cuidado dedicado às múltiplas necessidades do paciente. Então, esse conceito ele já traz para a gente justamente a ideia, né, que desde o início dos anos 80 a OMS muda o conceito justamente de saúde, né, em que a saúde deixa de ser visto apenas como uma ausência de doença, mas passa a considerar também um completo bem-estar físico, social e mental. Mais recentemente, as pessoas estão falando também de espiritual, né? Mas a própria definição de equipe multi contempla, de alguma forma, essas múltiplas necessidades. Em pensando nessas múltiplas necessidades de uma pessoa com hemofilia, a nossa equipe aqui no Hemorrio é formada por enfermeiros, assistente social, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, médico, médicos, que são vários, nutricionista, farmacêutico e biomédicos. Tudo isso pensando em como poder oferecer um cuidado mais integral e mais completo para essa pessoa que vive com hemofilia. E aí cabe a pergunta que é o que cabe ao psicólogo nessa equipe. Então, vamos pensar sobre a psicologia no contexto da saúde. Eu trago aqui um conceito do Simonetti, de 2015, que diz que cabe ao psicólogo da saúde o entendimento e o tratamento dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento, no paciente, na sua família e na equipe multiprofissional. O que são esses aspectos psicológicos? O próprio Simonetti nos diz que aspectos psicológicos é sinônimo de subjetividade e que subjetividade engloba todos os comportamentos, as lembranças dos pensamentos, as crenças, a espiritualidade, os conflitos, estilo de vida, o estilo como as pessoas adoecem, os seus desejos, as fantasias, os sentimentos e o que costuma ter muito, a gente costuma dar muito valor é a fala. O que o paciente fala, o
que essa família fala sobre essa condição de saúde, sobre o seu tratamento. Então, quais são as ações que a gente desenvolve aqui no Hemorri? Realização de avaliação para início dos tratamentos de profilaxia primária, imunotolerância e emicizumab. Essa avaliação é uma condição do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde entende da necessidade da avaliação psicológica. Nós fazemos acolhimento pós-diagnóstico, então, logo que o diagnóstico é realizado, né, sempre que possível, a gente realiza um acolhimento a essa família, a essa pessoa com hemofilia, realização de atendimentos ambulatoriais, atendimento hospitalar, né, enfermaria, no caso daqueles pacientes que precisaram internar por algum motivo, ações de orientação e de educação, participação da equipe multidisciplinar e o que eu disse há pouco para vocês, que é o nosso objetivo aqui, realizamos interconsultas. E o que seria interconsultas? Existem algumas definições, alguns conceitos de interconsulta, até porque interconsulta é uma prática que começa lá nos anos 40 do século passado, se eu não me engano, mas eu pensei essa daqui da Tia Verine, que é muito legal, que vai dizer que a interconsulta é uma ação colaborativa entre profissionais de diferentes áreas, que favorece uma compreensão integral do processo de saúde e doença e uma melhor interação dos diversos profissionais na condução do caso clínico. O que a gente depreende aqui? Primeiro, que são profissionais de formação diferente, isso é a equipe multidisciplinar. O bacana dessa ação é que ela favorece a ideia de saúde, doença e tratamento mais próximo daquela definição da Organização Mundial da Saúde, que entende justamente que a pessoa é muito mais do que a doença, de que saúde é muito mais do que a doença, que entende que, no caso de um paciente com hemofilia, além da oferecer reposição de fator, há necessidade de se considerar outros aspectos, por exemplo, aspectos de trabalho e renda, e também os aspectos emocionais. A interconsulta nos favorece a pensar esse processo saúde-doença, ou esse tratamento, esse acompanhamento, de uma forma mais integral. E também favorece uma melhor interação desses profissionais para poder pensar como conduzir um caso clínico. Ela traz algumas modalidades de interconsulta, que são a reunião de equipe, que eu já mencionei, a discussão de caso clínico, que eu adoro, e as intervenções conjuntas, que poderiam ser de acolhimento, de orientação e até mesmo consultas conjuntas realizadas por esses profissionais da equipe multi. Então, eu poderia desenvolver alguma ação mais específica junto com a Sônia ou com a doutora Marília, por exemplo. Desde que a gente discuta o caso, entenda quais são os benefícios dessa intervenção. E aí, vamos lá. Eu descrevi lá quais eram as ações, mas são só ações. Como que a gente poderia fazer justamente para poder botar na prática essa ação colaborativa? Então, dizendo de outra forma, é assim, a interconsulta é um dos meios que a gente, profissional psicólogo, pode se utilizar para aproximar a subjetividade, que foi o que eu trouxe, que seria o objetivo do trabalho do psicólogo na equipe, na verdade, o objeto de trabalho do psicólogo numa equipe multiprofissional, e, nesse caso, a subjetividade da pessoa com hemofilia, de seus familiares,
da equipe multiprofissional, de poder aproximar a subjetividade e trazer para próximo, para junto da equipe multiprofissional. Sobre a interconsulta, é importante lembrar que é uma conversa. Não é uma conversa qualquer, mas é uma conversa entre pessoas que têm formação diferente. As formações diferentes dessa equipe nos levam a pensar que cada um tem um modelo distinto de cuidado e um objeto de trabalho que também é diferente. Por exemplo, se a gente pensa no corpo, o corpo biomédico é um corpo que é diferente do corpo subjetivo, com o qual nós psicólogos estamos mais próximos, né? Que é um corpo que é repleto de desejo, repleto de investimento afetivo. Então, o conceito muda e a gente não pode considerar que existe essa diferença principal, que é uma diferença da formação. Senão a conversa, a interconsulta não vai acontecer. E, finalmente, a gente precisa lembrar que se trata de uma conversa que tem um objetivo, que é justamente poder planejar um cuidado integral para a pessoa com hemofilia. Então, vamos lá pensar como que isso é feito. Eu trouxe algumas perguntinhas que têm por objetivo mesmo só guiar essa conversa e tentar dar alguns exemplos sobre como que a gente pode fazer essa interconsulta na equipe multiprofissional. Então, assim, poder pensar quem é o paciente, qual que é o nome do paciente. Muitas vezes o nome do paciente acaba sendo esquecido. E não dá para a gente pensar em subjetividade sem poder considerar que nome a pessoa tem. Qual que é o objetivo para a gente poder discutir uma determinada situação? Qual que é a história do paciente e da sua família? É um caso novo de hemofilia? Não. Gerações, a família já tem contato com hemofilia, outras pessoas já tiveram hemofilia naquela família. Quando foi, né? Porque como a Sônia mencionou há pouco, a propósito da qualidade de vida, há 2 gerações, a qualidade de vida de uma pessoa com hemofilia era muito diferente de como é hoje. E, do ponto de vista subjetivo, essa qualidade de vida mais precária, ou muito mais precária, há 2 gerações, pode trazer consigo uma lembrança de sofrimento e isso pode acabar impactando negativamente no tratamento atual. Onde que essa pessoa vive? Ela mora próximo do Hemocentro? Ela mora aqui perto do Hemorrio? Não, ela mora a 4 horas de distância do Hemorrio. Ela já tinha ouvido falar sobre hemofilia, citando a Sônia de novo, que ela foi para a internet e teve acesso a notícias e imagens horrorosas. É o primeiro diagnóstico da família, como eu falei. Então, assim, é algo que surgiu agora, que a pessoa buscou ajuda no Google. Onde que ela ouviu falar sobre como que ela teve contato com a hemofilia a primeira vez? O que eu tenho percebido é que a forma como a pessoa toma contato a primeira vez, eu trouxe a UPA, porque tem sido comum pessoas ouvirem sobre hemofilia em emergências com profissionais que não têm conhecimento de como que está o tratamento hoje, tecer comentários assustadores, e esses comentários marcarem por muito tempo a subjetividade, né, que é o que eu estou dizendo que a gente trabalha, da pessoa estar sempre com esse fantasma desta notícia ruim que foi dada, às vezes, até antes do próprio diagnóstico. Mas é importante a gente poder pensar como que começou, como que foi esse início de contato com a hemofilia. Como que os familiares estão compreendendo as repercussões do diagnóstico? Eles estão compreendendo tanto que a vida deles precisará alterar para vir fazer as infusões no Hemorrio?
Elas compreendem a gravidade, que algumas coisas vão precisar mudar, que talvez não possa praticar luta, talvez que é mais interessante fazer natação, que não vai poder jogar bola todo fim de tarde com os amigos da vizinhança. Qual que é a idade dessa pessoa em questão? Porque se a gente fala de um bebê, é diferente de falar de uma pessoa adulta, que pode estar com alguma comorbidade outra, como deficiência renal, como alguém perguntou para a doutora Maria. Quais as impressões dos colegas de equipe sobre aquela situação e a impressão, naturalmente, do paciente da família? Eu acabo percebendo que as impressões dos colegas da equipe ajudam muito a gente poder acessar a subjetividade desse paciente e dessa família. E como eu disse, também é importante a gente ouvir quais são as impressões do próprio paciente, na medida que ele possa falar, e da família dele. O que a gente já... Ih, está errado. Quais as ações que já foram implementadas? O que já foi feito pela equipe? Que tipo de intervenção já foi feita pela equipe? O que eu acho bacana da interconsulta? Primeiro, que nos permite ter uma compreensão da situação. O que está acontecendo naquele momento, especificamente, no momento atual. Nos permite planejar ações conjuntas de conjuntos de ações de educação e de intervenções. Nos permite conhecer quais são os recursos que essas pessoas dispõem para poder lidar com essa situação atual. Tanto do ponto de vista psíquico, que tipo de recursos mentais a pessoa dispõe, e do ponto de vista objetivo mesmo. Saber com quem pode contar, saber que na sua cidade existe o serviço de tratamento fora do domicílio. Muitas vezes a gente precisa contar, lembrar ao paciente sobre isso. Poder identificar os fatores que podem dificultar a adesão ao tratamento proposto. Na medida que a gente vai conversando, que a gente vai trocando as nossas impressões, a gente consegue ir traçando minimamente quais são esses fatores, o que pode atrapalhar, às vezes uma experiência anterior, né, na própria família, que não foi muito boa, pode acabar favorecendo um afastamento dessa família ou desse paciente para continuar fazendo o tratamento. Compreender como que essas pessoas estão entendendo esse diagnóstico, compreendendo os riscos e compreendendo o próprio tratamento que a Sônia acabou de falar, e a doutora Marília também. E, para mim, eu que sou psicólogo, é importante responder quem é que está pedindo. Se é o próprio paciente que está pedindo um atendimento com psicólogo, se é a família do paciente que está pedindo, ou se não é alguém da própria equipe. Poder compreender qual que é o ponto de angústia. A interconsulta ajuda muito a gente poder planejar e pensar alguma intervenção individual, individual do ponto só da psicologia, essa ajuda bastante a responder essa perguntinha. Por fim, uma espécie de resumo, gostaria de dizer, né, que o trabalho junto à equipe, ela favorece a integração dessa equipe, favorece uma valorização da subjetividade dentro dessa equipe multiprofissional, favorece uma abordagem mais completa e integral da pessoa com hemofilia. E que isso tudo acaba propiciando uma maior qualidade de cuidado e uma vida mais plena para essa pessoa e para os seus familiares. Tem alguma pergunta? A Vitória está fazendo uma pergunta difícil, que é como proceder em casos de pacientes diagnosticados com hemofilia e a família negar tratamento por questões religiosas. Olha, Vitória,
Na minha experiência aqui nesse tempo todo, eu ainda não passei por isso. De algum familiar, de alguma família negar tratamento por questões religiosas. Até porque os tratamentos que são disponibilizados hoje, eles não usam nenhum derivado de sangue humano, que costuma ser um grande problema em em algumas religiões. Ah, tá. A Sônia está me dando a cola, dizendo que tem ah, alguns tratamentos. Existe tratamento para hemofilia B que usa, sim, derivado de sangue humano. Mas eu, particularmente, não tive essa experiência, não lembro de nenhum familiar se negando abertamente a fazer, iniciar ou dar seguimento o tratamento por questões religiosas. O que a gente costuma ver, muitas vezes, seja questões dificultando o tratamento, seja questões relacionadas à distância, isso acaba comprometendo. Como eu mencionei, aconteceram algumas vezes de a pessoa ainda estar muito presa àquilo que ouviu por um profissional que não é especialista em hemofilia, e esse medo tem um efeito paralisador sobre essa família, e isso não é que eles se recusassem, mas esse tratamento era como se o tratamento ele fosse tropeçando, né? Não faz exatamente aquilo que está sendo prescrito, faz às vezes, faz pela metade. Isso no caso da família. Outras situações que a gente costuma ver também, em que é comum uma dificuldade e uma diminuição na adesão do tratamento, é com o adolescente, por alguns motivos, seja devido a própria questão da adolescência, de tentar uma independência e tentar um descolamento daquela história, né, da infância, seja porque, durante muito tempo, quem conduziu e se responsabilizou pelo tratamento foi justamente a família e não a criança. E aí, durante a adolescência, a gente costuma ver isso acontecendo. Obrigado pela pergunta. Alguma outra? Acho que não, né? Gente, muito obrigado. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem para o Centro de Estudos ou para a Sônia, tá? Abração. Boa tarde.